Seja bem-vindo à Ontologia Prática de hoje. Hoje eu vou mostrar um passo a passo de um caso de faceta em dente escurecido em um incisivo. Então aqui a gente faz os testes de cores e aqui após o preparo somente cervical, porque essa cliente só tem um escurecimento cervical. Primeiro a gente vai conseguir mascarar esse acinzentamento com o pigmento white. Nesse caso foi utilizado o pigmento da Ivoclar na cor white. Aqui a gente já criou a nossa cunha palatina, que a gente vai estar fazendo um leve aumento incisal e refazendo um recontorno cosmético com duas facetas nesse caso. Então sempre você vai mascarar o dente escurecido, levemente deixando ele rajado, né? Cuidando para você aprofundar sutilmente esse preparo infragengival dentro da gengiva e pigmentando muito bem aquela área e utilizando um fio retrator. Isso é bem importante nesse tipo de situação. Então aqui a gente já criou uma opacidade cobrindo o acinzentamento. E como a gente tem um leve acinzentamento, agora a gente já vai estar seguindo os testes de cor e trabalhando com uma resina de dentina. Aqui a gente foi uma situação clínica bem interessante que ocorre comumente. Eu fui dividir a nossa cunha com uma serrinha, olha lá. Então, essa é a realidade clínica mostrada para você. E ocorreu uma leve fratura nessa cunha palatina. Não tem problema algum. Erros ocorrem, a gente pode repará-los. Então aqui a gente já vai começar a trabalhar a nossa resina de dentina. Nesse caso foi usada uma resina de dentina na cor A2. Esse cliente tem um dente clareado. Então a gente já vai estar mascarando o substrato. Olha. Sempre com um bom volume de dentina por trabalhar uma área cervical. Então a área cervical tem um bom volume de dentina. Cerca de 70 a 80% dessa área vai ser a nossa dentina. E a gente já consegue conferir já uma boa cobertura da nossa área cervical. Olha que interessante, já apenas com o pigmento white nessa situação. Mas a gente acaba vendo que ocorre uma leve opacidade, que vai ser mostrado nesse vídeo, como a gente corrigir, trazendo uma naturalidade, pois os dentes ao lado têm um leve alaranjado na cervical, um tom amarelado alaranjado na cervical, que vai ser corrigido. E aqui eu estou mostrando como a gente trabalha um ralo incisal. Nessa situação a gente está fazendo com uma resina de dentina na cor A1, copiando os dentes ao lado que possuem um ralo incisal. Então a gente vai estar trabalhando uma opacidade com um ralo incisal, em contraste com uma resina de efeito e uma resina de dentina, trabalhando os mamelos dentinários. Então a gente está fazendo esse ralo incisal, que ele vai levemente cobrir a nossa incisal, indo sutilmente para mesial, olha lá, e sutilmente para distal, finamente. Sempre trabalhando com espátulas super finas nas ameias e espalhando a resina para a gente criar esse ralo incisal para trazer uma supernaturalidade para esse aumento incisal e essas facetas. Muito importante polimerizar muito bem a nossa resina. E depois a gente já vai criar o reparo que ocorreu da nossa fratura, que ocorre às vezes, né? Isso é bem importante mostrar.
da nossa cunha palatina que estava estável, bonita ali, né? Então a gente vai estar inserindo a nossa resina, compactando ela muito bem por palatina e deixar nossa matriz ali, olha lá, e vai compactar muito bem, unir ela com a resina antiga que a gente tinha, para a gente ter novamente a nossa cunha bem estável. Então, nessa segunda etapa, da mesma forma, a gente vai estar criando novamente o nosso ralo em sisal. Então, o cliente se mexeu um pouquinho, mas é bem importante a gente estar espalhando essa resina sutilmente, criando uma fina camada de contraste. Não é em todas as situações clínicas que a gente cria esse ralo em sisal. Nessa situação, a cliente já possuía um pequeno ralo incisal, ela não queria mexer em 4 dentes, que seria uma ótima indicação para esse caso clínico, apenas em 2 dentes. Então a gente tentou restabelecer a naturalidade, corrigindo o comprimento desses 2 incisivos e dando um maior volume, consequentemente melhorando bastante a estética do sorriso, igualando esses 2 centrais. Então a gente está copiando os dentes ao lado, que eles possuem um ralo incisal. Ó, faltou um pouquinho de resina, a gente acrescenta mais. Então, criando esse ralo sutil, ralo incisal, para ter um contraste de naturalidade com a nossa resina de efeito entre os mamelos dentinários. Então aqui a gente vai igualando a espessura e o tamanho do dente ao lado do nosso ralo, que pode ser feito um acabamento depois com discos. E a gente vai estar polimerizando. Aqui já após a realização dos mamelos dentinários e colocadas as resinas de efeito. Então a gente vê que a nossa cervical está legal, mas ela está mais opaca, mais esbranquiçada do que o dente ao lado. Então aqui a gente vai estar trabalhando um pigmento laranja. Olha que interessante. Então a gente vai estar pintando sutilmente essa área. Nesse caso a gente está utilizando um pigmento da Voco na cor orange e vai estar copiando esse leve, sutil amarelamento para trazer uma naturalidade assim para nossa faceta em resina. Espero ter gostado desse vídeo. Muito importante você se inscrever no canal, curtir o vídeo e acompanhe agora no final o resultado final desse caso clínico imediato.